Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Raras. E hoje falaremos sobre a doença de Gaucher. O Dia Mundial da Doença de Gaucher é comemorado em 1º de outubro e tem como objetivo alertar a população para uma patologia rara, desconhecida por muitos. Para esse episódio, convidamos a senhora Maria Bernadette Maia Pinto, acompanhada da sua filha Valbênia Maia Pinto. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, damos as boas-vindas e agradecemos a vocês por estarem aqui hoje no Conexões Raras. Agradecemos também aos nossos patrocinadores por contribuírem com causas tão importantes como a Alnylam, Sanofi e PTC Therapeutics e Fedran. Vamos conhecer mais sobre a doença de Gaucher? Ela é uma doença autossômica recessiva, o que significa que as pessoas que só herdaram a mutação genética de um dos pais são portadores, mas não têm a doença. Se os dois elementos de um casal forem portadores, tem em cada gestação 25% de probabilidade de ter um filho com a doença. A enzima glicocerebrosidase é responsável pela digestão do glicocerebrosídeo, um tipo de gordura que é facilmente encontrada nos alimentos. Pacientes com a doença de Gaucher não possuem a enzima que digere essa gordura, trazendo uma série de sintomas e de prejuízos à saúde, podendo afetar até mesmo o sistema nervoso central. Por conta dos seus sintomas, a doença de Gaucher geralmente é diagnosticada quando o paciente ainda é criança, durante os primeiros anos de vida. De modo geral, existem 3 tipos de doença de Gaucher. Tipo 1, o seu diagnóstico costuma acontecer quando o paciente ainda está na primeira infância. Trata-se de uma condição crônica. Tipo 2 é a versão mais rara da doença. Não existe tratamento médico específico para ela. Ela afeta bebês e crianças de até 2 anos de idade. E o tipo 3 costuma ser diagnosticado na infância, mas seus sintomas podem demorar um pouco mais para aparecer. Apresentam problemas oculares e neurológicos progressivos que vão desde dificuldades para enxergar até demência e alterações nos níveis de coordenação motora. E eu vou apresentar aqui, vamos falar um pouco sobre a doença de Gaucher com os nossos convidados, as nossas convidadas de hoje. Vamos iniciar o nosso debate chamando a senhora Maria Bernadette Maia Pinto, paciente diagnosticada, na verdade ela é portadora de Gaucher, e Valbênia Maia Pinto, sua filha. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Muito boa noite. E moderando essa conversa, estarei eu, Ravi Porto, jornalista, assessor de imprensa. É sempre um privilégio. E vamos iniciar aqui com algumas perguntas. Primeiro vou começar com a Dona Maria. Dona Maria, a senhora tem uma filha que desenvolveu aí a doença de Gaucher, a gente estava conversando um pouco antes, tipo 3, né? Como é que a senhora tomou essa iniciativa de procurar um médico? Quais foram os sintomas que chamaram a sua atenção? Quando ela era pequena, né, aí a gente percebeu que ela ficava a barriga um pouco grande, né, e assim os braços, as perninhas eram finas, sabe? Aí eu fazia exame e nada, né? Aí, quando foi um dia, eu fui para o hospital Albert Sabin. Aí lá internaram ela, né, fizeram uma biópsia, aí descobriram. Só que passou 10 anos para o medicamento vir. Aí quando o medicamento chegou, ela já tinha afetado a parte neurológica, já tinha acontecido várias coisas com ela, feito várias drenagens para tirar pus da perna, essas coisas, né? Ela chegou a tirar o baço. Aí com 5 anos tirou o baço, né? E como depois foi que com 10 anos após o medicamento chegou, mas aí amenizou, que era o Cerezyme. Ela veio ficar boa com o Micostat. Como é que foi esse princípio, né? Quando os médicos informaram que tinha essa doença, como é que vocês da família receberam? Como é que a família lidou com isso no princípio? Não, assim, eu então, quando estava no hospital lá, no Albert Sabin, era todo mundo com câncer, né? Leucemia, essas coisas, né? Aí, quando falaram que a minha não era, que eu via muitas crianças morrer, e não era, eu achava que era uma coisa mais simples, entendeu? Porque, na realidade, nem a maioria dos médicos sabia. Só o César Abreu que chegou a isso aí depois,
fui para a geneticista, que era a doutora Erlane, e outras que eu não lembro do nome, que vai muitos anos, né? E assim, então, fui me acostumando, né? E o medicamento que ela tomava não fazia efeito direito, porque ela dava convulsão, ficava sem andar, dormia amarrada na cadeira de roda, certo? Aí, depois do Micostart, ela melhorou muito. Melhorou, assim, não ficou boa, ela não anda por causa desse, ela tem esses, né, assim, uns impulsozinhos, né? Mas ela andou até 2007. Valbeni, e você nesse processo todo, como é que você acompanhou a sua irmã com essa condição, a família toda em volta? Como é que foi essa experiência para você? Na realidade, na época que ela era criança, eu também era criança, né? E ela sempre estava hospitalizada e sempre era complicado para mim. E até chegar o diagnóstico dela foi difícil, porque acreditava-se que era um tipo de câncer. Até queriam fazer uma doação minha de medula para ela, mas aí pouco tempo antes foi que foi descoberto, no caso, que era Gaucher, né? Mas a gente não tinha conhecimento de que era Gaucher, ninguém nunca tinha ouvido falar, ainda não tinha esse acesso à internet que se tem hoje, que você busca na internet sobre o assunto e tem as informações, antes não tinha. Não tinha nem como pesquisar sobre isso. E sempre o estado dela, a aparência dela, ela tinha a barriga muito grande, os braços, as pernas fininhas, ela era pálida, qualquer pancadinha ficava roxo. E às vezes eu estava na piscina com ela, segurando, e as pessoas diziam assim: olha, ela engoliu muita água. Essa menina engoliu água, porque a barriga dela era imensa. As roupinhas dela tinha que ser feita, né? Fabricada, tipo, a costureira fazia, tipo, modelo quase assim, que gestante. E era bem difícil mesmo. Aí ela sempre fazia cirurgia, porque as juntas dela inflamava, que nascia pus no osso, e ela gritava dia e noite de dor, e não tinha medicamento que amenizasse essa dor, só cirurgia tirando. E eram cirurgias bem ruins, porque tinha que acessar o osso para retirar esse pus, esse abscesso que nascia dentro do osso. Aí, quando ela começou a tomar medicamento, ela melhorou, porque ela passou a não sentir mais essas dores, essas inflamações nas juntas. Em contrapartida, ela começou a dar convulsão. E aí, depois que o medicamento dela foi trocado pelo Miglustat, foi que ela não dá mais convulsão, mas ela tem os espasmos involuntários. E quando o Micostart falta, porque sempre está faltando, certo? Verdade. Eu recebia todos no Coax ali na Messejana, e agora aí passou depois ser uma caixa no Hospital Geral, e eu no Coax. Chega a faltar dos dois, aí eu vou diminuir, para ela não ficar sem tomar, eu vou diminuir a dosagem, são 6 por dia. Eu fico dando 3, começo diminuindo de 1, aí depois 2, né? Aí pronto, ela já começa a sentir dor, ela já começa a querer dar, assim, ficar, sabe, muito agitada quando falta, né? Porque sempre está faltando, e ela toma o Depakote R de 500 também, que é outro que também é difícil receber, entendeu? Tem que comprar, que também não é tão barato. E assim, sim, sobre o Gaucher, com o tempo, muito tempo depois, foi descoberto que era a família do meu pai, porque a gente encontrou lá em Tabuleiro do Norte o filho do meu primo, que tem, né? E assim foi passando o tempo, quando foi agora, 2 primos meus, que moram em Roraima, né, com 40 e tantos anos, e o outro com 50 e pouco, veio se manifestar agora, o Gaucher neles. E para enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo sobre a doença de Gaucher, eu fui até a sede da ACDG para conversar com a fundadora da instituição, a doutora Erlane Marques. Vamos ouvi-la.
Bem, para complementar o nosso papo sobre a doença de Gaucher, para que ele fique ainda mais esclarecedor, eu vou conversar aqui, bater um papo com a doutora Erlane Marques, que é uma das mentoras e fundadoras da ACDG Brasil. Doutora, para a gente entender melhor, o que é a doença de Gaucher? Bom, a doença de Gaucher é uma doença genética, então, quando a pessoa está em formação dentro da barriga da mãe dela, pode receber um gene alterado, que na maioria das vezes vem do pai, e outro gene alterado que vem da mãe. E essa pessoa tendo 2 genes alterados é quem vai ter a doença. Quem tem um gene alterado não tem doença, ele é o portador. Então, o portador é aquele que pode passar a doença para um filho, mas mesmo não tem doença. O afetado não precisa nascer doente. A doença dele pode começar a 6 anos de idade, pode começar com 20 anos, com 50 anos. Então, essa doença tem uma característica de ser hereditária, em que muitas vezes é o casal consanguíneo, aquele que se casa dentro da mesma família, primo com primo, tio com sobrinha, tem uma chance maior de aparecer esse tipo de doença do que na população geral. Doutora, e como é que essa doença de Gaucher, como é que ela se manifesta? Quais são os sinais dela? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a anemia. É uma anemia que não melhora com sulfato ferroso, não é uma anemia porque a pessoa não se alimenta bem, é a anemia de uma doença crônica. E isso vai deixar a pessoa assim mais mole, mais com falta de coragem. E a gente vendo no exame de sangue simples também, que é o hemograma, que as células vão estar abaixo do normal. Então, as plaquetas abaixo do normal pode levar a sangramentos fáceis. Então, escovar os dentes e sangra mais do que o normal. Então, pode ter aquele sangramento no nariz. E se observa também, palpando o abdômen, que tem umas partes na barriga que estão ficando duras, que é o fígado e o baço que está crescendo. E, às vezes, a barriga também cresce. E faz com que as pessoas se preocupem com câncer. Mas nem sempre é câncer. E na nossa cidade, que é muito comum calazar, já tem pessoas até que fizeram tratamento de calazar. E não resolveu, porque a doença é outra. Mas tem que se pensar na doença de Gaucher, porque, apesar dela ser rara, tem um tratamento. E o tratamento, as pessoas respondem muito bem. Não precisa tirar baço, como se fazia há décadas passadas. Então, não é para tirar baço de ninguém. E também não precisa fazer um mielograma, que é um exame doloroso para ser feito, porque hoje a gente já pode fazer o teste genético com exame de sangue. Então, os exames não invasivos é melhor para qualquer pessoa. Você chegar lá e pegar uma seringuinha e tirar um sangue para fazer um hemograma, que todo mundo faz na vida, é a mesma coisa, só que o sangue vai para um outro tipo de exame. Tá? E que é especial. Não tem aqui na nossa cidade, não. Mas o Brasil é grande, a globalização está aí, a gente manda para outros lugares e consegue o resultado do mesmo jeito. E a gente pode fazer tudo isso pelo SUS, por pesquisas, de forma que o paciente não precise pagar. E as pessoas que fazem esse tratamento, elas conseguem ter uma boa qualidade de vida? Quais são as respostas que elas costumam ter? A doença tem o tipo 1, que é o tipo chamado tipo adulto, ele acontece nas crianças também. Ele é chamado tipo adulto porque vive até a idade. E é um tipo que não dá retardo mental. Então, pode ter pessoas por aí andando com essa doença que nem sabe que tem. Já a doença no tipo 2, ela é fatal. Então, é aquela que você tem a menor quantidade de enzima, porque é uma doença metabólica, então é a partir da enzima que se manifesta. Se a enzima é muito pequeno, essa criança, no ano de vida, já vai estar com uma série de problemas, baço, fígado, barrigão, e até o cérebro.
Então, não dá tempo nem de começar o tratamento. Os tratamentos que tem hoje, eles mostram sucesso no tratamento dessa criança. E o tipo 3 é um intermediário entre esses dois. Então, afeta o sistema nervoso, mas as medicações que a gente tem conseguido levar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor do que na que não existe medicação nenhuma. E para as pessoas, doutora, para as pessoas e para as famílias que convivem com a doença de Gaucher, para as pessoas que são portadoras, ou para as pessoas que estão nessa rede de apoio das pessoas que são portadoras, queria que a senhora deixasse uma mensagem a respeito aí da projeção de futuro, o que a senhora tem para dizer para essas pessoas. Bom, o que eu tenho a dizer é que as pessoas não precisam ficar em casa esperando a doença aumentar para ir para o médico. Se chegar uma pessoa, um médico, mandar para o Albert Sabin, no ambulatório de genética, uma criança com a cartinha dizendo quero que avalie se é doença de Gaucher, ela não precisa ficar esperando em filas, ela é porta aberta e rapidamente a gente vai fazer o diagnóstico. Porque todo mundo sabe que o tratamento é muito mais efetivo quando você descobre as doenças no começo. Você não vai deixar você ficar com a gripe, passando mal, até virar pneumonia, para você começar a tratar. Então, na doença de Gaucher, se você começar a ter esses sintomas que eu falei, já fazer o diagnóstico, ou seja, você não pode ficar esperando que os teus sintomas apareçam. Não, quem sabe vai melhorar e não melhora e vai piorando e você vai saber o porquê que você tem aquilo. O porquê hoje é extremamente importante para que diagnósticos precoces e que os tratamentos sejam efetivos. E aí a qualidade de vida é igual a de qualquer pessoa. Doutora, muito obrigado. Obrigada também. E depois dessa verdadeira aula que a doutora Erlane Marques nos deu, a gente dá prosseguimento ao nosso bate-papo a respeito da doença de Gaucher. Na sua filha, na Grace, a senhora me falou de um período de tempo aí de 10 anos entre o diagnóstico, né, correto, de Gaucher, e ela começar a tomar essa medicação. Nesse período de 10 anos, eu queria que a senhora me detalhasse como é que foi esse processo, como é que foi esse tratamento, esse passo a passo, lá do comecinho até ela começar o tratamento. Assim, quando ela foi descoberto tudo isso, né? Que a gente ficou pelejando, só nessa, os 10 anos de sofrimento, né? Ela sem andar, dando convulsão. A gente passava, assim, 30 dias dando massagem, botando compressa, porque eu não queria mais levar ela para o hospital, porque era para drenar, botar aqueles antibióticos fortíssimos. Então, eu sabia que ela gritando 30 dias num sofá, numa cama, eu vinha para a casa da minha comadre, era muita gente para ajudar, era dias e noite, dias e noite. E foram os 10 anos de tortura e de sofrimento assim, até chegar ao medicamento. Foi muito difícil. Imagina a batalha, né? Pode falar, Roberto, por favor. Ela amarrada, literalmente, mãos e braços, Foi. numa cadeira de roda especial. Foi, a gente adaptou. Ela deitava, ela dormia dessa forma, porque não tinha condição de botar ela numa cama, porque ela dava convulsões, ela poderia Aí ela cair. tinha plano de saúde, a gente levava ela para as consultas. Eu corria com ela dando convulsão, achava que ela não ficava, ela pulava assim. De tanta convulsão, eu levava para o Antônio Prudente ali, e lá dava injetável, né? Porque a doutora Neura era muito legal, a doutora Margarida vinha, injetava, não dava mais, que ela tomava é tipo como fosse Gardenal, mas não é outro nome, que eu não lembro. Foram tantos medicamentos que foi mudando, certo? Para a convulsão, que hoje ela toma o Depakote, né, o ER, que o doutor passou lá no Hospital Geral, né? Eles vão mudando, são muito bons os médicos lá no Hospital Geral. Mas foi muito difícil chegar a acertar esse ponto aí, né? Desse medicamento para tá dando legal no momento. Mas é por causa do micostardo também. Se tirar o micostardo, nenhum vai resolver. E com relação às atividades do dia a dia dela, o que foi ficando mais difícil de ela fazer, coisas que ela conseguia, que passou a não conseguir mais? Detalhe isso para a gente, por favor. Tudo. Andar, comer com a mão, estudar. Tudo isso, né? Hoje, não. Hoje ela
ela fica em pé, que ela ficou um tempo no Sara também, né? Aí me ensinaram, aí ela fica um tempo em pé, assim, eu boto ela numa grade, amarro ela para ela ficar, porque ficar segurando é muito difícil. Aí ela gosta de assistir televisão, ela tem um iPad, ela fica jogando. Final de semana a gente sai com ela vai levar ela para festa. Todos os domingos a gente vai para festa com ela. Uma festa que tem aqui, muito boa. Então ela vai, é muita gente, portanto, ela é muito feliz, sabe? Ela fica rezando que chega o domingo. Que ela dança na cadeira de roda junto com essas pessoas. Quando ela chega, ela é muito querida. Por sinal, ela bomba, né, no Instagram, né, Valbenha? De lá da vovó Joia. É. Então, hoje, eu considero, ela só não faz andar, né? E às vezes, ela toma água com a mão dela, mas mesmo assim, às vezes ela treme, cai o copo, certo? Ela anda, às vezes ela anda só, eu segurando assim, só um pouquinho, né? Não é muito. Ela pode, né, tombar, né? E cair, que ela está do meu tamanho, mais pesada do que eu. Aí fica um pouquinho difícil, né? Mas, graças a Deus, se o medicamento não faltar, né? Ela... A dela é o tipo 3, né? Aquela que afeta muito a parte neurológica e só acarreta uma série de dificuldades no dia a dia. Mas mesmo assim, a senhora diz que ela consegue ser feliz, consegue sorrir, isso dá esperança, né? Ai, é demais, demais. É porque eu estou sem nenhum vídeo aqui para mostrar mais. Ela gosta muito de passear. Ela tinha muita vontade de andar de avião. Aí um dia eu peguei um voo aqui cedinho, fui para Recife com ela, passear lá no shopping, e voltei no mesmo dia só para ela matar, né, ter esse desejo realizado de andar de avião. Quando a gente leva ela para o Beach Park, ela gosta muito de passear. Assim, ela não tem nenhum complexo com ela. É vaidosa. Existe um acompanhamento psicológico para ela? Não, ela não tem. Psicológico, não. Mas a mentalidade dela é perfeita. Ela sabe tudo, ela entende tudo, ela conversa de igual para igual. Ela me dá conselho, tu quer saber. Maravilha. E se a gente for falar desse tratamento, né? Existe apoio suficiente para os pacientes de Gaucher, dessa doença? Vocês conseguiram ter todo o suporte necessário, ou se não tiveram conseguido durante o tempo, tem conseguido agora ou não? Qual é o principal desafio? Não, assim, no início, quem na realidade foi abrindo todas as portas, conseguindo, junto com a gente caminhar e dando orientações, foi a doutora Erlane. E a Mônica. E a doutora Mônica. Aí, dessa forma aí, através delas é que a gente consegue. Mas, tipo assim, o medicamento você vai buscar, não chegou. Aí não tem para quem você apelar. Aí tem que ir para a associação, atrás da doutora Mônica, para a doutora Mônica acionar e buscar. O apoio que a gente tem são doutora Erlane, doutora Mônica e a associação. Só isso. Não tem mais ninguém aqui por Gaucher. Não. Se hoje você disser, estou precisando disso de Gaucher, quero saber essa informação sobre Gaucher, se existe, a gente desconhece. Eu vou lá para a Secretaria de Saúde, vou falar com as meninas, levo agrado para as meninas, pelejo para poder me dizer alguma coisa, sabe? As minhas amigas, sabe? Assim, tem uma amizade, porque você passa 3 dias ligando o dia todo, só faz tocando música, você fica esperando, chega com o ouvido doído, e cair na ligação e ninguém fala nada, certo? Tem que ir lá, entendeu? Eu tenho 2 amigas que moram aqui próximo, que não é Gaucher, são outras, elas estão a me custar também. Eu me junto com elas, a gente vai, às vezes, fica lá pelejando, né? Falando lá, e as meninas dizendo, foi para compra, e essa compra. E eu são os 2 lados, né? Que é aqui no COASSE e lá no Hospital Geral. Agora, imagino que vocês conheçam outros pacientes, outras famílias que têm que conviver com essa doença de Gaucher, né? Existe uma rede de apoio entre essas pessoas? Como é que funciona a troca de informações com os outros pacientes? Eu conheço esse meu primo lá em Tabuleiro do Norte, né?
conheço a minha Eliana em Morada Nova, né? Mas aqui mesmo, no Hospital Geral, acho que não tem nenhum, acho que é só minha menina. Eu ouvi falar que tem uma no Eusébio, parece que é a doutora Hernando que cuida, mas a maioria deles se trata falando do hemós. Eu vejo comentário assim, né? Da Poemos. No Hospital Geral só tem a minha. Que é a doutora Hernando que levou para lá. Certo. Na casa de vocês tiveram que fazer, por exemplo, tem alguma adaptação, tem alguma coisa diferente para poder acolher bem a Grace, né? Ela poder se locomover com mais facilidade. Explica para mim como é que é essa rotina dentro de casa com ela. O banheiro é adaptado, né? Tem a cadeira do banho, o banheiro tem que ser bem maior, tem que ter uma porta mais larga para ela passar. E, assim, a questão física é essa daí, mas tem que ter todo cuidado, ela nunca pode estar só, para sair tem que alguém ficar com ela, todos os cuidados dela, tem que banhar, tem que escovar dente, tem que alimentá-la, é como se fosse, a parte física dela é como se fosse um bebê, a mental não, mas a física é como se fosse um bebê. E agora que a gente está passando por um problema, já vai fazer um ano, né, que ela tem um problema no intestino, né, que quando chega tarde ela fica com diarreia, já mudando a alimentação. Por sinal, eu fiz até colonoscopia, ressonância, ultrassom, tudo isso, né, com uma gastro muito boa lá do Apivida, e a gente não chega a uma conclusão do que causa isso nela, né? Aí a médica falou que esse negócio desse que ela teve o Covid, né, também, né? Mas, assim, essa parte aí, de o banheiro, essas coisas assim, que ela fica com diarreia, né? Só isso aí. Se não foi esse problema do intestino dela, ela fica numa boa, entendeu? Ela pede tudo normalzinho, deixa ela lá, e ela faz, dá tudo legal. Agora, como tá com isso aí, ela chega a fazer até na rede, fica assim um pouquinho difícil. Mas a rotina é essa, tem que sempre ter alguém com ela. Todo tempo eu não saio. Quando eu saio, eu levo, então, eu deixo na madrinha dela, com as meninas aqui, entendeu? E assim, agora, ela, de manhã, ela merenda tudo, né? Aí vai brincar com o passarinho, a calopsita, e jogar. Ela tem um iPad, fica focando no Instagram com todo mundo, até os médicos dela, o oftalmologista, que ela tem amizade com os médicos, tudo, que ela é enxerida, ela vai pro médico, ela diz assim, ela fala, limpei minha vista, quando ela vai pro óculos, que ele é bem bonito, certo? Ela é bem... Aí ela fica, aí almoça, aí fica em pé um pouquinho, aí escova os dentes, aí vai dormir, dorme até às 4, aí um dia como hoje, eu chamei ela para sair, mas ela disse, não, vou ficar assistindo a novela mesmo, né? Aí ela fica assistindo aquelas fofocalizando, a novela, essas coisas assim, entendeu? Mas assim, a gente quase todo dia eu saio com ela, vai lá para a madrinha dela, vou para minha mãe na Messejana com ela, certo? E aqui em casa, a casa da minha filha é em cima, a minha é embaixo, aí os meninos sobem e descem, que são 3, né? E assim, a vida dela é boa, né? Só sofrida, né? Por causa da doença, mas ela está bem. Mesmo assim, ela consegue ser feliz, né? E é isso que importa. Ela foi, só para eu entender esse tempo, né? Com qual idade ela foi diagnosticada e com quantos anos ela está hoje? Hoje ela está com 35 anos e ela ia fazer 4 anos. Ela tinha 3 anos e uns meses, né? Aí tirou o baço com 5, porque cresceu rápido demais. E hoje, como é que está o estágio da doença nela? O que é que os médicos dizem? Ainda está em regressão? Ela estagnou numa condição? Ela está melhorando? Como é que está ela hoje? Não, pelo que eles falam, né, lá no Hospital Geral, né, que ela está bem, né, faz exame lá, é muito bem feita a consulta lá no Hospital Geral. Os médicos são maravilhosos, muito bem feita mesmo. Aí acham tudo bem, né, porque na época disseram que ela não chegava nem aos 14 anos, na época, né? E hoje ela está nessa idade e ela está bem.
bem, mas é bem mesmo, viu? Imagino que existam famílias aí, a gente tem esse nosso Conexões Raras, é exatamente para a gente dar esse apoio, né? Mostrar que muitas pessoas não estão sozinhas, muitas famílias que estão passando por essa condição não estão sozinhas, que existem outras pessoas que também passam por essas questões e que essas pessoas podem se inspirar, se ajudar nas mensagens umas das outras. O que a senhora, dona Maria, e a senhora, Valmene, como irmã, o que as senhoras diriam para essas famílias, essas mães, essas irmãs, esses pais, esses irmãos, esses parentes, ou essa rede de apoio dessas pessoas que acabam se deparando com esse diagnóstico de Gaucher, né? O que vocês diriam para essas pessoas? Então, é uma situação complicada, mas assim, foi pior para a gente, porque, como eu já falei anteriormente, na época a gente não tinha nenhuma informação sobre essa doença, e hoje se tem, né, na internet, informações. Então, assim, o conselho que a gente dá é que procure o tratamento o mais rápido possível, porque a partir do momento que começa o tratamento, que toma a medicação, ali a doença, ela estaciona e começa a ter uma melhora. Eu digo isso porque tem muitos pacientes que eu conheci criança e estavam bem ruinzinhos mesmo, como o caso da Elisiane, do Laílson, e hoje vivem normal. O problema da Grace é porque ela é tipo 3 e afetou a parte neurológica. Se não fosse isso, ela tinha vida normal também. Porque em relação à doença, a parte do Gaucher, ela tá bem. O problema dela é só essa parte neurológica, que na época que foi explicado para a gente, é porque como na nossa linguagem, né, que a gente não entende a linguagem médica, mas a nossa linguagem é como se a medicação dela fosse esse meio que, como se fosse grossa e não conseguisse ir para o cérebro. Por isso que não melhora, a medicação não melhora a parte neurológica dela por conta disso. Mas com esse medicamento que ela tem uma boa melhora, só em não ter convulsão, já é uma boa melhora. Então, assim, o conselho que eu dou é procure o diagnóstico o quanto antes e em busca da medicação, iniciar o tratamento também o quanto antes. Dona Maria, a senhora como mãe, imagino aí, aliás, tento imaginar, é difícil a gente imaginar estando de fora da situação, mas tento imaginar os seus desafios aí desde sempre, né? Se doando, cuidando da sua filha, com tanta coisa que acontece para a senhora ter que administrar, mas eu queria que a senhora compartilhasse com a gente o que a senhora sente depois de todo esse cuidado, quando vê a sua filha feliz, sorrindo, se divertindo, conseguindo desfrutar da vida. Quando a senhora olha para a Grace e vê ela sorrindo, o que a senhora sente? É muito bom, né? Fico feliz, né, com isso, né? E assim, é porque eu me espelho assim em coisas piores. Eu vejo gente, aqueles meninos, tudo numa cadeira de roda com outras doenças bem diferentes. Aí eu olho, eu vejo que a minha não tem nada, entendeu? Entendi. É isso, então sempre achar a esperança aí de fato e sempre aprender a lidar com as situações como elas são. Queria agradecer assim, muito. O Gaucher, ele puxa para o Parkinson. Infelizmente, vai fazer 5 anos que eu peguei, estou com Parkinson também. Porque eu sou portadora e diz que os médicos falam, né, que o Parkinson, as pessoas têm Gaucher, têm facilidade de ter. Aí, para mim, é um pouco difícil, porque agora está ficando, né? Porque, assim, eu fico com as mãos doendo, treme, entendeu? Também o meu medicamento não é barato. E também, às vezes, eu não recebo também, entendeu? Custa 600, 480 cada caixa. E chega o ponto de eu não receber, ter que comprar o meu, o dela, entendeu? E aí, assim, mas eu vejo pessoas que não têm condições de comprar. A gente dá um jeito, né? E compra, né? E eu me espelho assim, pessoas bem pior do que eu. Eu sinto que eu não tenho nada e que eu não tenho um problema. É isso, a gente está chegando ao final de mais um episódio do programa Conexões Raras.
Para você que nos acompanhou até aqui, conheceu e aprendeu mais sobre a doença de Gaucher, compartilhe em nossa conversa para assim alcançarmos o máximo de pessoas em prol da causa dos raros. Basta você clicar no botão que está aqui na sua tela e levar essas informações para todas da sua rede de conexões. E agora seguimos fazendo um convite aos nossos participantes para fazerem suas considerações finais e deixarem uma mensagem aos nossos telespectadores. Por favor, Dona Maria, sua mensagem final e a sua também, Valbene, logo em seguida. Para a senhora agradecer. Sim, agradeço, né? E eu, assim, que todo mundo compartilhe, né? Para chegar a um ponto bem melhor, né? É isso, Valbene. Você também agora pode fazer as suas considerações finais, por favor. Espero que tudo que a gente explanou aqui sirva para melhorar a vida de alguém, para que pessoas se alertem para isso, porque realmente, até se chegar ao diagnóstico do Gaucher, passa-se antes por várias outras possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, e demora-se a chegar. E com tudo que a gente explanou aqui, espero que as pessoas cheguem mais rápido a esses diagnósticos, né? E que quem estiver assistindo, que compartilhe o máximo possível para que várias pessoas vejam de repente, eu não tenho isso, mas isso que elas estão falando, a filha da minha vizinha tem, a prima da minha cunhada sente isso, aquele meninozinho do colégio do meu filho é assim. E aí possa chegar, né, todo esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, porque, como eu falei, quanto mais rápido chegar ao diagnóstico e mais rápido chegar na medicação, a qualidade de vida do paciente melhora muito. E obrigada a todos pelo convite e pela essa importância que vocês estão dando ao Gaucher, porque quando a gente fala essa palavra, ninguém sabe o que é. Você vai numa consulta, vai fazer um exame. O que é que ela tem? Ela é particular, não sabe. Ela é paciente Gaucher. É o quê? É paciente Gaucher, ninguém sabe. É uma doença assim, antiga e desconhecida. Por ser rara, é desconhecida, ninguém conhece. Então, é isso. E o nosso objetivo é exatamente esse, levar a informação para o máximo de pessoas possível, e vocês nos ajudaram, né? Junto com a gente, vocês também acabam sendo uma ferramenta muito rica para a gente difundir essas informações, porque vocês vivem, vocês experienciam isso diuturnamente. E eu estou com muita vontade, inclusive, depois fiquei muito curioso para conhecer a Grace aí, quem sabe um dia eu tenho essa oportunidade desse exemplo de vida. E nós agradecemos a todos que acompanharam o programa de hoje. Fiquem ligados no nosso canal para acompanhar todos os nossos episódios. Sigam nossas redes sociais, o nosso Instagram oficial, que é @ACDGBrasil, e os nossos também podcasts no Spotify. Obrigado, Carolzinha, nossa tradutora de Libras, que nos acompanhou sempre, que nos acompanha sempre até aqui. Se você já tem o diagnóstico de doença de Gaucher ou de alguma doença rara, ou apresenta sintomas, entre em contato com a CDG, onde possui profissionais capacitados a fim de garantir um tratamento de qualidade. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores por contribuírem com causas tão importantes como a Alnylam, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Um abraço e até o próximo episódio do Conexões Raras. Tchau! Tchau.